como no nível emocional, como também em sua prosperidade financeira, que você possa crescer em todas as direções da sua vida. Olhe para o seu irmão e diga: hoje é noite de Deus visitar a sua casa com uma novidade. Amém? Samuel, eu vou só te pedir que tu não coloque o texto aqui, que aí eu quero que o pessoal olhe na Bíblia, tá bom, Samuel? Pega a sua Bíblia, levante a sua Bíblia ao céu se você puder. Eu acho que você pode, porque a minha é mais pesada do que a sua. Diga: essa é a palavra de Deus. Quando ela fala, eu me calo, obedeço. Quando essa palavra fala, ela destila paz, direção sobre a minha vida. Diga: essa palavra tem o poder de me transformar. Diga: enquanto eu leio essa palavra expõe o meu coração, muda a minha vida. Diga: essa palavra é poderosa. Diga: essa palavra criou o universo, criou a mim, criou tudo que existe. Diga: essa palavra é o próprio Jesus se manifestando a mim todos os dias. Dê glória a Deus. Diga: eu amo a palavra de Deus, ela é luz para o meu caminho. Aleluia, amém? Irmãos, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia, para o cristão, é mais importante do que a Constituição do Brasil. Porque pode ser que os homens um dia mudem a Constituição, mas a Bíblia continua sendo a nossa Constituição. A Bíblia é mais importante do que a moda da época, porque a moda sempre vai mudar, mas a Bíblia nunca muda. Por isso você precisa vir para a igreja e trazer a sua Bíblia. A Bíblia de celular é maravilhosa, eu uso de vez em quando, mas a Bíblia de celular é diferente de você ter a sua Bíblia, porque na sua Bíblia você vai gerando intimidade com a palavra de Deus. Eu peço que você abra então a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Diga comigo: Jesus é a luz que o mundo precisa. Jesus é a luz que o mundo precisa. Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Jesus, a luz que o mundo precisa. Irmãos, por que eu, antes de começar na mensagem de hoje, por que eu bato tanto nessa tecla de você estar com a sua Bíblia? O homem, segundo a Bíblia, tem cerca de 6.000 anos. Pouco depois disso surge a escrita. E segundo muitos cientistas também, viu? Existe um desenho científico chamado, e provado com muitos argumentos, chamado de design inteligente, que mostra que a Terra é nova, diferente de tudo isso que o pessoal está ensinando por aí. Cientistas realmente que dizem isso. Mas vamos lá. O ser humano, vamos dizer que a escrita tenha 5.000 anos, 6.000 anos. Quanto tempo tem essa moda de celular, irmãos? 15 anos. Esses smarts mesmo, não tem 15 anos. Então, o seu cérebro, aí a professora Jerusa, né? O seu cérebro, ele está condicionado à escrita no papel. O seu cérebro não está condicionado a essa realidade virtual. Pergunta para mim: pastor, o que é que acontece? Você se distrai. Você se distrai. Então, para que você não se distraia agora, põe seu celular em modo avião se você pode. Se você não pode, eu entendo, mas se você pode, põe seu celular em modo avião, pega a sua Bíblia, abra em Lucas capítulo 19, e eu vou ler a partir do versículo 1, diz assim: E tendo Jesus entrado, ia passando por Jericó,
E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, diga Zaqueu, que era príncipe dos publicanos e era rico. Versículo 3. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Versículo 4. E correndo adiante, subiu em um sícomoro ou em uma árvore para vê-lo, porque havia de passar por ali. Versículo 5. E quando Jesus chegou ao lugar e olhou para cima e viu, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje é indispensável que me hospede em tua casa. E ele desceu apressadamente e o recebeu com regozijo. E ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para hospedar-se com um homem pecador. E Zaqueu, pondo-se de pé, disse ao Senhor: eis que eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se tenho defraudado alguém em algo, restituirei 4 vezes mais. Versículo 9. E Jesus lhe disse: hoje a salvação veio a essa casa, porquanto esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga amém. Amém. Diga comigo assim: Jesus, a luz que o mundo precisa. Irmãos, a Bíblia mostra que um homem que tinha tudo vivia em profunda escuridão. Vejam só, quando a gente observa a humanidade, nós vemos que o mundo está caminhando em uma corrida louca para ter coisas. É interessante, irmãos, que a maioria, todos vocês, olha, eu não estou fazendo exceção, eu estou dizendo todos vocês que estão aqui, vivem melhor do que o imperador Dom Pedro II vivia há 200 anos atrás, em termos de conforto. A maioria de vocês aqui, com certeza, todos vocês aqui têm um ventilador em casa, e muitos têm um ar-condicionado. A verdade é que sua casa, as estruturas da sua casa, a TV da sua casa, o seu celular, são coisas inimagináveis há 50 anos atrás para pessoas milionárias. E você tem isso hoje em suas mãos. O irmão Ivanilson, no projeto Transbordar, e no final do culto a irmã Jerusa tem a palavra, viu, irmã Jerusa, para falar do projeto dia 18 com as crianças, próximo sábado aqui. O irmão Ivanilson, no projeto Transbordar, foi entregar uma cesta básica na casa de uma pessoa que é reciclador, que cata lixo. Então aquele rapazinho tem uma carroça, fica a mulher e os 3 filhos em cima da carroça catando lixo. Irmão Ivanilson, quando entrou naquela casa, que entregou a cesta, que voltou para sua casa, chegou e disse para a esposa, e saiu dando esse testemunho: eu sou um homem rico. E é verdade. Você tem uma boa cama para dormir, você tem prato, você tem talher. Eu lembro que um dia minha prima Carminha disse assim: eu admirava demais mãe-vó, porque ela chamava de mãe-vó. Eu não sei se alguém lembra desse termo antigo, mãe-vó, né? E ela dizia assim: eu admirava muito mãe-vó, porque mãe-vó tinha prato, e tinha copo, e tinha garfo, porque antigamente o prato do povo, e essa é a minha prima dizendo, o prato de todo mundo ali na região, ali de Monte Alegre, Lagoa de Pedra, era de barro, mas o prato dela era de louça, era de porcelana. Nós todos prosperamos, irmãos. Eu acredito que essa prosperidade, no lugar de ser celebrada como bênção, ela foi adotada como escravidão. Então eu tenho que trabalhar mais para ter um carro melhor, e glória a Deus pelos carros melhores. Não estou falando de você ter um carro melhor. Eu tenho que trabalhar mais para ter um celular melhor. Eu tenho que trabalhar mais para ter uma casa melhor. Eu tenho que trabalhar para ter coisas. E as pessoas nessa coisa de trabalhar para ter coisas, elas estão debaixo de uma ilusão. Pergunto: qual é a ilusão, pastor? De que se elas tiverem mais coisas, elas serão mais felizes. Mas isso é uma ilusão. Certa vez eu perguntei a um brasileiro que morava na China, falava muito bem chinês, e eu perguntei, na minha curiosidade, como era a vida do chinês. Ele disse: o chinês vive para trabalhar. Um chinês trabalha 18 horas por dia, dorme 6 horas e trabalha mais 18 horas. O chinês vive para trabalhar. Aí eu perguntei: mas por que esse povo trabalha tanto? Porque eles querem comprar coisas e viajar. Comprar coisas e viajar. Aí você vê como o mundo se tornou escravo de uma bênção. Que bênção a tecnologia,
Que bênção os avanços que nós temos, mas como nos tornamos escravos disso, irmãos? Ao longo dos anos, isso também nos levou a ser materialistas. E correndo atrás de coisas, temos caído num poço, diga comigo, de ansiedade, de angústia e de medo do futuro. Olhe para o seu irmão e diga assim: você não precisa ter medo do futuro. Não precisa ter medo do futuro. Você tem só que aprender a descansar em Deus. Amém? Você não precisa ter medo do futuro, você tem que aprender a descansar em Deus. No curso de finanças, que nós em nome de Jesus vamos fazer aqui, no curso de finanças a gente ensina que você não precisa ter medo do futuro, você tem que descansar em Deus, porque Deus vai cuidar do teu futuro. Você só tem que ter um cuidado na sua vida de não sair do centro da vontade de Deus, porque fora de Deus, Deus não garante, mas se você estiver em Deus, você está garantido. Irmãos, ansiedade, angústia e medo são resultado de uma vida que está correndo atrás de coisas. E a gente vai olhar a vida de Zaqueu, irmãos. Se você assistiu o seriado The Chosen, né? É bem interessante porque ali tem um publicano chamado Mateus. E Mateus morava na melhor casa da cidade. Mateus, ele tinha o que da sua época seria uma vida confortável. Mas Mateus vivia angustiado porque os seus pais não falavam com ele. Sua família não o recebia em casa. Ele andava escondido por causa da sua condição de publicano. Porque quem era o publicano? O publicano era aquela pessoa que era judia, mas que servia ao Império Romano para cobrar imposto dos judeus. Então, quem não pagava imposto era preso. Quem não pagava imposto tinha os seus filhos vendidos como escravo. Quem não pagava imposto podia até morrer. Então Zaqueu era extremamente odiado, e apesar de ter muito dinheiro, ele vivia num poço de ansiedade, angústia e medo do futuro. Por que não? Passaram-se 2000 anos, quantos anos? 2000 anos não é um ano, são 2000 anos. Passaram-se 2000 anos, e o ser humano continua correndo atrás de coisas, e trazendo sobre sua vida ansiedade, angústia, medo e desespero. Esse ano foi feita uma pesquisa, quem aqui tem menos de 25 anos? Levanta a mão, por favor. Quem tem menos de 25 anos? Amém. Foi feita uma pesquisa, mas se adequa a quem tem mais de 25 anos. Foi feita uma pesquisa entre jovens de 18 a 25 anos. 62% tem medo do futuro. Meu Deus, mas esses jovens têm tanta oportunidade, estão com medo do futuro. Porque no futuro deles há uma coisa assim: eu tenho que ter dinheiro. Como é que eu vou sustentar a minha vida? Porque as pessoas estão colocando, feito Zaqueu, a vida delas, como se a vida delas dependesse de dinheiro. Diga assim: minha vida não depende de dinheiro. Minha vida depende de Deus. Diga: minha vida não depende de dinheiro. Diga: minha vida depende de Deus. Amém? Diga: se eu depender de dinheiro, serei ansioso. Agora vejam só, irmãos, jovens de 25 anos, eu pedi para vocês levantarem a mão, espero que não seja a sua realidade, mas 78,5% dos jovens de 25 anos até 25 anos estão ansiosos por causa do futuro. Olha o que é isso: 78,5% dos jovens estão ansiosos por causa do futuro. Zaqueu era um homem próspero, bem estabelecido, mas quando nós olhamos a sua realidade, um homem conhecido na cidade correndo, um homem conhecido na cidade subindo numa árvore, mostra uma profunda ansiedade e um profundo medo, um desejo de algo novo. Você veio na igreja hoje, eu quero te dizer, Deus tem esse algo novo para você. Deus tem esse algo novo na sua vida. Na verdade, irmãos, as pessoas hoje estão como Zaqueu. Não adianta ter tudo, pois o dinheiro e o poder não podem
nunca poderão dar a paz, a alegria, o conforto e a segurança que você precisa. Só Deus pode dar isso a você. Chega de fazer da sua vida uma corrida. Entre em descanso, porque Deus vai fazer na sua vida. Quem pode dizer amém? Amém. Pastor, eu tenho que trabalhar? Tem. Pastor, eu preciso prosperar minha vida? Deve. Porque é ordem de Deus. Pastor, Deus vai me abençoar para que eu possa expandir os territórios? Sim, porque é a direção do Senhor. Mas vem um dia da sua vida, você deve estar preocupado, ansioso, achando que a sua vida vai melhorar se você tiver dinheiro. Na verdade, a sua vida vai piorar se você tiver dinheiro. Agora, se você tiver Deus, tudo que vier na sua vida vai ser bênção, inclusive o dinheiro. Se você recebe, dê um glória a Deus, dê um aplauso a Jesus. Pode aplaudir o Senhor, que não é para mim, não é para Ele. A verdade, irmãos, é que quando a gente lê o versículo 1, 2 e 3, se você puder voltar para a sua Bíblia, lê o versículo 1, 2 e 3. O versículo 1 diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando em Jericó, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era príncipe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, porque por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Sabe, irmãos, o mundo pode lhe dar tudo. Zaqueu tinha tudo que o mundo da época podia lhe dar. Tinha dinheiro, tinha poder, tinha reconhecimento, tinha fama, era temido, respeitado, porque uma palavra dele era vida ou morte na direção da família. Mas ele sabia que lhe faltava algo. Sabe, irmãos, sua prosperidade muitas vezes pode estar causando um laço enganoso para você. Pastor, eu trabalho tanto, eu luto tanto, amém? Lute com alegria, trabalhe com alegria, que Deus vai te abençoar. Mas não caia do laço de Zaqueu, porque Zaqueu, com tudo que tinha, não era feliz. Sabe, irmãos, nada pode fazer-nos sentir plenos, a não ser o centro da vontade de Deus. Pastor, eu quero dinheiro para comprar uma casa. É verdade, o dinheiro pode te dar uma casa, mas ele nunca vai te dar um lar. Pense nisso. Não trabalhe tanto a ponto de abrir mão da sua família, porque o que você tem mais precioso do que o dinheiro é o seu lar. O dinheiro, ele pode te comprar remédios, mas ele não pode te dar saúde. O dinheiro, ele vai te roubar a saúde, se você não tiver disciplina na sua vida. O dinheiro, ele pode trazer fama, reconhecimento humano, mas ele não vai trazer sobre você o genuíno respeito, o verdadeiro respeito. O dinheiro, ele pode atrair um monte de gente ao seu redor, mas ele não pode lhe dar amigos. O dinheiro pode te colocar nos lugares mais altos dessa terra, mas ele não pode te dar a salvação. Eu assisti a biografia de Elvis Presley, e me chamou a atenção na biografia daquele cantor tão famoso. Eu lembro ainda do dia que ele morreu, eu tinha 10 anos de idade, e foi um clamor mundial quando aquele homem morreu. E ele morreu de ataque cardíaco, da vida ansiosa que ele vivia. E nesse episódio onde se fala da história dele, né? Nesse documentário que se fala da história dele, irmãos, uma pessoa disse assim: o que ele queria cantar era música gospel, ele queria cantar para Deus, mas o medo de ficar sem dinheiro, porque ele teve uma infância muito pobre, o medo de ficar sem dinheiro não permitia que ele parasse. Tanto é que um dia eu estava voltando de Recife com o pastor Wellington e a pastora Viviane, e eu mostrei uma linda canção cantada por Elvis Presley, uma das músicas da harpa cristã,
cantada por ele. Que coisa linda! O homem nasceu para adorar o Senhor, mas se perdeu em busca do dinheiro. Quantos têm feito isso? Ricos e pobres. Quantos têm feito isso? Veja só, queridos, o dinheiro pode te fazer a pessoa mais poderosa do mundo, mas ele não pode te dar a salvação. Sabe, irmãos, é preciso entender que correr atrás daquilo que o mundo dá, seja dinheiro, seja fama, seja poder, seja reconhecimento humano, seja reconhecimento de pai, de mãe, de filho, de esposa, não e angústia. Você só precisa viver na dependência do Senhor. Você só precisa viver na presença dele, porque ele é que sua. Sabe, irmãos, eu estou com uma obra lá na igreja, e é uma obra desafiadora. Alguém me pergunta, quanto vai custar, pastor? Eu disse, eu não sei, eu só sei que está tudo pago. Quando eu disse, Deus falou no meu coração, vamos organizar, meu filho disse, vamos, Senhor, há 2 anos atrás, exatamente nesse jejum que tabernáculos. Deus disse, vamos organizar, meu filho, eu disse, vamos, Senhor. E o que é que eu faço? Deus disse, começa a obra, eu comecei a obra. E de lá para cá, irmãos, não tem faltado recurso. E quando eu puxei o relatório financeiro, nós já tínhamos um carro de 60 mil reais, me pergunte aonde, está tudo anotado lá, mas quando veio, eu não sei que Deus está mandando todo dia. Irmãos, Deus não precisa de dinheiro para fazer a sua obra, Deus precisa de um coração fiel. Deus quer que o seu coração seja dele, porque se o seu coração for dele, tudo na sua vida vai ser diferente, tudo na sua vida vai alinhar, amém? E por isso eu quero ler com os irmãos o versículo 4, porque a Bíblia diz que correndo adiante, subiu a um símbolo para Pedro, porque havia que passar por ali. Irmãos, eu vi essa árvore em Israel, ela é grossa assim, ela tem uns galhos, é ruim subir naquele negócio. Mas Zaqueu deu um jeito e subiu. No versículo 5 diz, e Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e viu e disse, Zaqueu, apressa-te e desce, porque é indispensável, é importante, é urgente que eu hospede em tua casa. Amém? Diga, Deus não esqueceu de mim. Ele tem planos lindos para a minha vida. Diga, Deus não esqueceu de mim. Ele tem planos lindos para a minha vida. Tomás, Deus não se esqueceu de você. Ele tem planos maravilhosos para você. Mateus, Deus se esqueceu de você. Ele tem planos maravilhosos para você. Marcos, Deus não se esqueceu de você. Ele tem planos maravilhosos para você. Policial, vai chegar. Deus não se esqueceu de você. Tem planos lindos. Meu irmãozinho, Deus não se esqueceu de você. Deus tem planos lindos para você. Deus tem planos lindos para você, meu amigo. Deus tem planos lindos para você, meu irmão. Deus tem planos lindos para a irmã Rosinha. Deus tem planos lindos para o pastor Beto. Deus tem planos lindos para a irmã Citária. Irmã Citária, você já vai ver muita coisa linda de Deus na sua vida, irmã Citária. Amém? Diga, pastor, como é que você sabe disso? Não, pastor, como é que você sabe disso? Como é que você sabe disso? Jesus passando por Jericó olhou e disse para um homem que era pior do que eu, irmão, Zaqueu não valia nada para a humanidade. Os judeus queriam o sangue de Zaqueu. Os judeus queriam matar Zaqueu. Zaqueu não valia nada para o judeu. Ele era um opressor romano. Existiam grupos terroristas dentro de Israel naquela época, chamados sicários. Eles eram aqueles que passavam pela multidão e esfaqueavam gente como Zaqueu. Zaqueu era odiado por todo mundo. Zaqueu era a pessoa mais odiada de Jericó. Mas Jesus passou, olhou para ele e disse, é indispensável que hoje eu passe na tua casa. Então você é melhor do que Zaqueu. Se Jesus olhou para Zaqueu, ele está olhando para você. Não importa o teu passado, Jesus está à procura de seus filhos. E Zaqueu buscou a Jesus, e Jesus está
Jesus já tinha curado séculos de fome. A viagem para Jerusalém tinha que ser feita no outro dia. Ele estava subindo para Jerusalém. A viagem tinha que ser feita no outro dia. Jesus precisava de um lugar para dormir. Diga comigo assim, repita, por favor, vamos me ajudar nessa pregação. Diga assim: Jesus escolheu a pior pessoa da cidade para se hospedar. Diga misericórdia. A palavra de Deus em Mateus 11, 28 diz assim. Agora põe aí, meu filho, Mateus 11, deixa eu ver perto de 19. Mateus 11, 28, Samuelzinho. Põe aí, meu filho. Olha o que é que diz Mateus 11, 28. Vamos ler juntos? Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos e eu darei descanso a vocês. A minha tradução diferente. Diga assim: todo cansado, todo sobrecarregado, vai encontrar descanso em Jesus. Dê um aplauso aí, glória a Deus. Irmãos, vejam só, é preciso abrir os olhos, rompa com a paralisia. Você vem no culto um domingo, aí o outro está cansado por venda, aí depois que volta do altar, se você não vai ter a festa do tabernáculo, eu não sei se eu vou, vai os 7 dias, irmão, porque a Bíblia conta de muitos milagres de Jesus, mas não conta nenhum milagre de alguém que estava omisso, paralisado. É a mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus. É a mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus. É o cego Bartimeu, ele gritou por Jesus. É Zaqueu, ele subiu no árvore. Diga comigo: milagre. Diga comigo: milagre. Responde a uma ação. Você quer um milagre na sua vida? Comece a agir conforme o milagre. Aleluia! Pastor, quero ver se eu na minha casa, passa na sua casa o lugar de bênção. Jesus disse: daqui eu vou pousar na tua casa. Porque Jesus não pousou na outra casa? Porque só Zaqueu subiu na árvore. Agora veja só, irmãos. Quando Jesus fala com Zaqueu, versículo 6 diz assim: e ele desceu depressa, ele desceu apressadamente e recebeu Jesus com alegria. E isso me diz uma coisa: Zaqueu estava com sede de Deus. Zaqueu chegou ao ponto onde nenhum de nós chegou aqui. Sabe por quê? Zaqueu tinha tudo que o dinheiro da sua época podia comprar. Irmão, se eu tivesse dinheiro, amanhã eu vou para Maceió. 3 horas da manhã eu estou saindo, segunda-feira, 3 horas da manhã eu estou voltando. Glória a Deus, bênção demais. Glória a Deus. Se eu tivesse dinheiro, irmão, eu estava num carro alto. Qual carro? Eu estava numa Hilux. Pode ter certeza. É o carro para fazer uma viagem dessa, 1000 quilômetros em 24 horas. Bênção. Eu estou feliz com o carro, não acho que não. O que eu estou querendo dizer a você é que Zaqueu tinha tudo que você não tem, que eu não tenho. Porque ele tinha tudo que o dinheiro da época podia comprar. Vocês entenderam, irmãos? Amém? Mas Zaqueu não tinha uma coisa. Pergunta para mim o quê? Pergunta para mim o quê? Ele não tinha Jesus na casa dele. E aí, quando ele recebe Jesus, o versículo 6 da Bíblia diz assim: e o recebeu com regozijo, e o recebeu com alegria, e o recebeu com festa. Hoje Jesus está em tua casa. Dá alegria para Jesus. Tua casa não é lugar de murmurar, tua casa não é lugar de reclamar, tua casa não é lugar de achar ruim, tua casa não é lugar de ficar travessa, tua casa não é lugar de Jesus. Recebe Jesus com alegria em tua casa. Eu estou no 30 de jejum hoje. Terminou o culto, fui para casa, comi um copo de leite. Cheguei em casa agora, a mulher deixou um caldinho para mim. Todo mundo calmo. Que alegria do irmão calmo. É tudo. Se eu não tomar um caldo, eu vou baixar a cabeça e vou dizer: Jesus, obrigado por isso. Irmão, você sabe por que
O nosso adversário, a Bíblia chama adversário. A palavra significa Satanás, demônio, na verdade é adversário. O nosso adversário, ele não entra numa casa que tem Jesus. Mas se você, nosso adversário não vai entrar na tua casa. Porque na tua casa tem Jesus. Zaqueu recebeu Jesus com alegria, que me ensina duas coisas, irmãos. Primeira coisa, Zaqueu sabia que ele era ruim. Zaqueu sabia que ele não prestava. Zaqueu sabia que todo mundo tinha raiva dele. Mas tem uma coisa: quando Jesus disse eu vou na tua casa, Zaqueu o recebeu como se não tivesse passado. Pergunta: o que é que se ensina, pastor? Olha lá, o que é que isso ensina, pastor? Isso ensina que você tem que esquecer o seu passado. Isso ensina que você tem que passar uma borracha no passado. Porque se Zaqueu estivesse lembrando do seu passado, ele não tinha recebido Jesus. Ele disse: eu vou para Jesus, eu tenho passado que eu vou para Jesus. Isso me mostra claramente também outra coisa: que Jesus não estava nem aí para o passado de Zaqueu, nem para o que estavam falando de Zaqueu. Nós me diz o versículo 7: ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para os pedaços como um homem pecador. Ei, deixa quem quiser falar de você falar, deixa quem quiser jogar você para baixo jogar, deixa quem quiser apontar o teu passado apontar, você fique com Jesus. Glória a Deus, crente. Se eu tivesse a gente pular da verdadeira, porque eu quero Jesus. Moral da história: Jesus quer você, independente do teu passado, independente do que estão falando de você. Jesus quer você. É interessante, irmãos, quando a gente olha a vida de Zaqueu, nós vemos um homem que decidiu caminhar com Jesus. Eu lembro, houve um tempo em Parnamirim que morava pouca gente. Passa uma fábula. Houve um tempo em Parnamirim, 30 anos atrás, que morava pouca gente, que todo mundo se conhecia. Passagem de Areia é o lugar mais longe do mundo. Meu Deus, eu moro na Passagem de Areia, aonde? No Cruzeiro. Ali. E mais longe que tinha ainda era a granja de Céu Planiano. Ali era aquela longe. Nesse tempo, ai meninos, nesse tempo a prefeitura dava um ônibus para levar os estudantes para Natal. E todo mundo se conhecia. A gente ia para Natal no ônibus dos estudantes. E tinha uma menina, na verdade uma jovem já, em volta de 18 anos, daquela menina que era muito mal falada na cidade. Muito mal falada. E ela se converteu, porque uma amiga criou naquela época. Eu era garoto do ônibus. E quando ela entrou no ônibus, as amigas dela começaram a fazer chacota: tu agora é crente, está sabendo que tu se converteu, você é todo errado, agora quer ser melhor que os outros. Irmãos, ela abriu a Bíblia, 2 Coríntios 5:17. Porque aquele que está em Cristo nova, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. São os homens, eis que tudo se fez novo. São as mulheres, eis que tudo se fez novo. Dê uma aplauso a Jesus, irmão. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. É uma realidade nova. Por que você está se angustiando com o teu pecado? Que nem mais teu é. Jesus já tomou para ele. Na cruz, diga na cruz, o teu pecado foi tomado por Jesus. Diga: eu sou livre de todo o pecado. Eu
Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é quem cuida de mim. Dá glória a Deus, igreja. Se você se alegra, dá glória a Deus, aleluia, se expressa. Amém? Diga, Deus procura o homem. Deus não olha para o passado do homem. Porque Deus está procurando pessoas que se arrependem. A base do Evangelho é arrependimento. A Bíblia diz que não há, sem arrependimento, não há remissão de pecados. E aí a gente olha aqui o texto e vê que depois de conversar um pouco com Jesus, ele se levanta. Qual é a coisa mais importante do mundo para Zaqueu, antes de conhecer Jesus? Qual era? Era mesmo, irmão? Qual é a coisa mais importante para o povo hoje, no Parnamirim, no Rio Grande do Norte, no Brasil, o mundo? Qual é a coisa mais importante do povo? O mundo vive buscando o quê? Mas ele teve um encontro com Jesus. O que foi que ele fez? A Bíblia diz no versículo 8: E Zaqueu, quando se pé, disse ao Senhor: Eis que eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se tenho defraudado alguém em algo, restituirei 4 vezes mais. Zaqueu vivia correndo atrás de dinheiro, que era a fonte do seu pecado. O que é que Zaqueu fez? Hoje eu acabo com isso. E qual foi o sinal que ele deu? O sinal de Zaqueu foi: se eu tenho 10 milhões, 5 milhões eu dou lá para os pobres. Foi lá, no armário dele, tirou os baús de ouro dele, despertado aqui para os pobres. Os pobres que Jericó naquele dia ficaram tudo alimentados, tudo cuidado. Agora é Deus. Porque Jesus entrou numa casa, houve uma mudança na cidade. Quando Jesus entra numa vida, há uma mudança numa casa, há uma mudança na rua, há uma mudança na cidade. Dá uma palavra de Jesus, glória a Deus. Eu já contei aqui na reunião de oração do meu vizinho. O ano passado, no São João, o meu vizinho não me deixou dormir. Foi até 5 horas da manhã. Irmão, uma zoada grande, a fumaça comendo, e o pai tocando. Deu 5 horas da manhã eu acordado. Esse ano não teve baile, ele estava numa prova. Então, para mim, disse: pastor, vou precisar vir na minha casa. Vai para não, vai vir na sua casa, não. Deus vai me dar vitória. Antes de começar esse jejum de 40 dias, antes de começar o jejum de 40 dias, 2 dias antes de começar o jejum de 40 dias, eu encontrei com ele e disse: pastor, na verdade, o que é que eu faço? Toda vez que eu vou a Recife, acontece a história que o pastor Beto sabe, toda vez que eu vou a Recife, eu passo em Recife, compro um bolo Barra Branca, só que é pernambucano ainda tem isso. Bolo Barra Branca é coisa pernambucana. Ó, esporte, Santa Cruz do Norte é coisa pernambucana. Pernambucano era aringueiro, é o esporte. Pernambucano é gente boa, Santa Cruz. Irmão, eu chego lá, Carol, e dou para ele um pedaço de bolo. Quando eu cheguei a 40 dias atrás, não, mais de um mês, eu cheguei lá para dar o bolo para ele, recebeu o bolo, disse: pastor, eu uma coisa, eu agora sou nova criatura. Eu aceitei Jesus. E parou e disse: nunca mais o senhor vai beber bebedeira na porta da minha casa. Deu uma palavra do Senhor. Eu não fui ficar com ele. Eu fui ser crente perto dele. Então diga comigo: quando Jesus entra numa casa, muda a casa, muda a família, muda a rua, muda o bairro, muda a cidade. Diga: passagem de areia, Parnamirim, Rio Grande do Norte, serão tomados pela glória de Deus. E diga bem se você recebe. Jesus diz no versículo seguinte: hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão. Agora, Jesus disse isso depois que ele se arrependeu. Jesus não disse antes, Jesus disse depois que ele se arrependeu. Então, Jesus é maravilhoso. Ele quer entrar e pousar na tua casa. Ele quer salvar você. Mas para que isso aconteça, você precisa celebrar a presença dele. A melhor forma de celebrar Jesus não é vir na igreja. A melhor forma de celebrar Jesus não é dizer que é crente. A melhor forma de celebrar Jesus é um coração arrependido. Jesus diz no versículo 10, olha aí na sua Bíblia, versículo 10: porque o
Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga comigo, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por favor, diga mais uma vez, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como é que ele está, senhor? Olha para mim, como ele está, senhor? Quando eu estava pensando nessa mensagem, Deus está falando comigo essa mensagem de freio para você. Às vezes a gente está muito preocupado com muita coisa, vamos focar em buscar Jesus. Pastor, eu vou trabalhar, vai trabalhar direitinho, vai honrar o lugar onde você trabalha. Se você é empresário, você vai prosperar, você vai avançar, você vai alargar os seus comércios, você vai alargar o seu negócio, você vai crescer. Na escola de finanças a gente ensina que o lugar mais alto da vida financeira é quando você dá aos pobres, quando você repara. Eu sei que as pessoas que recebem a sopa lá em Passagem de Areia nem precisam tanto daquela sopa, precisam há bairros que precisam mais. Acho que a nossa irmã nem sabe disso, né? Tem bairros que precisam mais, né, irmã? Mas a gente está ali, sabe por quê? Por causa das crianças. Não me revelou. Eu não sei quando é que está o placar, mas em uma hora lá já cadastramos mais de 100 crianças, não foi? Quantas crianças cadastradas? Não era 100? Então tem 100. 100 crianças, né, irmão? Vai ver, você vai do lado aí até a chave, viu? Eu posso estar correndo. Por causa dessas crianças que nós estamos entregando sobre Passagem de Areia, porque elas são futuro. O grau mais alto da vida financeira é quando você reparte. Nós temos todo domingo um almoço lá na série. Tem que chegar cedo, porque senão falta. Hoje acabou, hoje é a manhã de Deus, acabou. Está aqui. E tinha uma irmã lá com 4 filhos. E eu vi que a irmã ia sair e estava apertado o negócio dela. Eu disse, não, minha cara, comprei a marmita. Isso aqui é para vocês, levar para casa. Que bom que eu pude fazer isso, não estou me gloriando. Eu estou dizendo para os irmãos que o grau mais alto de um homem de Deus, homem de Deus, é poder fazer caridade, poder ajudar o Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus pelo isso, glória a Deus pelo primícia. Mas isso fica aqui. Agora, quando você faz a obra social, o irmão pega o carro dele, coloca a sopa, vai lá entregar, pega o carro dele, pega a cesta básica, vai lá entregar. Quando você faz isso, você está alegrando o coração de Deus. Foi o primeiro ato de Zaqueu, foi dar aos pobres. Irmãos, em nome de Jesus, semana que vem, traga uma cesta básica. Se você tem condições de comprar uma cesta básica de 100 reais, traga uma cesta básica. Se você tem condições de comprar uma cesta básica de 50 reais, então traga uma cesta básica de 50 reais. Se você tem condições de comprar um pacote de feijão, um pacote de arroz, um pacote de macarrão, traga. Porque Deus está vendo o seu ato de generosidade. Traga, faça isso. Irmãos, a Bíblia diz que Zaqueu, servo de Deus. E você? O que é que precisa mudar na sua vida? Por que precisa mudar? Feche os seus olhos agora. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você: Deus quer curar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Fala para Deus: hoje eu decido. Hoje eu decido. Olha para a alegria que Zaqueu de Jesus na sua casa. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero profetizar agora o fim de toda crise, de toda confusão em tua casa, se porventura há. Eu quero profetizar agora o fim de toda escassez financeira. Eu quero agora liberar uma bênção de cura sobre a tua vida. Eu quero liberar uma bênção de shalom sobre a tua vida, uma bênção de paz sobre a tua vida. Eu quero dizer em nome de Jesus que Zaqueu estava em trevas, mas entrou luz na vida dele, entrou alegria na vida dele, entrou a satisfação na vida dele, porque Jesus veio morar na sua casa. Quando você estiver fazendo uma refeição, agradeça a Jesus pelo pão da mesa. Quando você deitar na sua cama, colocar a cabeça no travesseiro, agradeça a Jesus pela paz da sua casa, pela beleza do reino que você dorme. Quando você acordar, agradeça a Deus pelo dia de trabalho que Jesus está te dando. Faça de Jesus o centro da sua casa.
A estatística está dizendo que 78% dos que estão aqui, ou seja, tirando esses três, todos os outros estão no céu, vendo Jesus está dizendo que está tudo em casa, ele está cuidando. Eu quero que vocês tomem consciência.